Ismael, tive uma conversa aqui há pouco com o Lênio Streck, jurista do Paraná. Ele está um pouco pessimista agora em relação à cassação do... Lênio é gaúcho, né? O Lênio Streck é gaúcho. Ah, é, gaúcho. Mas ele mora em Curitiba, não? Não. Não. Nossa. Eu sempre achei que ele... Não sei por quê. Todo mundo acha que todo jurista é de Curitiba. Todo mundo de Curitiba é jurista. Ele é gaúcho, né? Claro que ele é gaúcho. Eu lembrei agora, eu que estou ficando maluco. Viu, Miguel? Assim, a Lava Jato deixou um legado interessante. Todo mundo acha que em Curitiba todo mundo é jurista. E, coincidentemente, eu sou de Curitiba e sou jurista também. É verdade. Ainda mais com essa coisa de Lava Jato, né? Sempre a gente pensa em Curitiba, tudo é Curitiba. Enfim, ele está um pouco pessimista em relação à cassação do Moro no TSE. É claro que essa decisão do TRE, né, depois do pedido da Procuradoria-Geral contra a cassação, mas enfim, né, terça-feira vamos ver se vai ter alguma surpresa aí. O que você está achando? Quais são as suas expectativas? Olha, numa guerra tem um velho ditado que é o seguinte: a primeira vítima é a verdade. Então, primeiro de tudo é verdade. Há uma guerra de narrativa. A Globo entrou pesado pela absolvição do Moro, por motivos óbvios, porque ela defende uma narrativa, a narrativa da Lava Jato, a narrativa de que houve uma república da corrupção e que o Sérgio Moro é um anjo. Então, é essa narrativa que se está desenhando e, nos últimos dias, foi uma pressão muito grande em cima do Alexandre de Moraes, com desinformação muito grande também. Diz que ele estaria acuado por conta da carnificina que teria aprontado durante sua gestão, porque eles colocam na conta do Alexandre de Moraes o inquérito das fake news, né, que já tem uma certa duração, que, segundo a imprensa golpista, é de que ele usa esse instrumento para perseguir. Tem também o inquérito e as condenações do 8 de janeiro, que entram na conta do Alexandre de Moraes. A própria inexigibilidade do Bolsonaro entra também na conta do Bolsonaro. E tem agora essa do Moro, né, que também é uma conta que eles atribuem ao Xandão, ao Alexandre de Moraes, né? E a narrativa é que o Alexandre de Moraes teria antecipado essa sessão, as sessões de julgamento do Moro, porque ele queria, antes de deixar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no dia 3 de junho, ele queria fazer uma média, fazer uma espécie de oxigenação da imagem, limpeza da imagem, para dizer, olha, não sou tão radical quanto a Globo diz, quanto diz as pesquisas aí encomendadas pela Globo, e parece que é a Quest, né, que levantou esse aspecto de que a maioria da população brasileira considera o Alexandre de Moraes radical, ou algo parecido. Então, você vê que tem uma guerra de narrativa, e a última é que o presidente do Senado, que é presidente de uma instituição, teria abordado o Alexandre de Moraes pedindo pelas cabeças do próprio Moro e o senador lá de Santa Catarina, o Seif, né, no sentido de que não houvesse essas degolas, porque isso desarranjaria a harmonia entre os poderes, aquela conversa toda, e que abriria uma guerra entre os poderes, entre o Senado e também entre o Senado e o STF, as cortes judiciais, etc., entre o legislativo e o judiciário. Então, são narrativas que colocam isso andando pelo Congresso Nacional, Miguel, assim, conversando com os senadores de todas as alas. A expectativa melhor é dos senadores de centro-direita. Eles acreditam, melhores no sentido de absolvição. Eles acreditam piamente que o Moro e o Seif serão preservados, porque eles acham que, se deixarem
o Moro serem ceifados, eles também serão, no futuro, seriam presas fáceis. Então, é mais no sentido corporativo a torcida pelo Moro no Congresso Nacional do que amor pelo Moro, por empatia pelo ex-juiz da Lava Jato ou coisa que o valha. Mas há esse movimento que é real. No entanto, essa suspensão da sessão de hoje, aqui de Brasília, do TSE, também colocou, deixou os lavajatistas, os moristas, de cabelo em pé. Eles ficaram preocupados, ficaram muito preocupados, porque eles acreditavam que podiam liquidar a fatura ainda na sessão de hoje, porque você pode ter marcado 2 sessões, mas pode usar como não pode usar. Foi o que ocorreu hoje. Não usou hoje, vai usar no dia 21. Mas então eles queriam liquidar a fatura ainda hoje. E como não houve a sessão houve, não houve apreciação da pauta específica do caso Moro, foi um corre-corre danado, até porque a escalada do Jornal Nacional já estava pronta. Imagine você, um jornal da Globo, que tem que mudar a escalada, é a mesma coisa de você querer transportar elefantes, né, de um lado para o outro. É difícil você fazer manobras, né? Então, foi isso que teve de desarranjo como consequência. Eu conversei com com os advogados, né? Tentei arrancar uma declaração do Gustavo Guedes, que é o advogado do Moro. Ele não quis falar sobre o julgamento, mas os advogados que pedem a cassação do Moro, eles falaram abertamente, eles apostavam já desde o início que esse julgamento não terminaria hoje. Eles já faziam uma aposta nesse sentido. Então, eu vi que, se tivesse tão certo, tão amadurecido esse tema, com certeza o TSE já teria votado, hoje estaria comentando o resultado do julgamento. Mas não foi isso que ocorreu. Então, eu penso assim, que o Lênio Streck tem razão de ter essa preocupação, mas não acredito que tenha já os votos prontos dos ministros, até porque quem sempre apostou que vai ser assim, assado, sempre errou, né? Os bolsonaristas não, os lavajatistas e os moristas, eles acreditavam, até falavam para mim, 7-0, né, no julgamento de hoje, né? Eles chegavam e falavam, vai ser de 7-0. E esse pedido de suspensão foi um balde de água gelada em cima deles. Então, eles ficaram preocupados, vão dormir preocupados no fim de semana, vão passar um fim de semana tenso, e na terça-feira, às 19 horas, retorna a pauta no TSE, né? Daí sim que tende a sair uma decisão, né? E não acredito que vá ser favorável ao Sérgio Moro, mas tem apostas de todos os lados. Se você for fazer uma pesquisa com a torcida do Flamengo certamente vai dizer que seu time é o melhor, independente do resultado. E se você ir lá no Fluminense e fazer uma pesquisa, também perguntar qual o melhor time, eles vão falar que é o Fluminense. Então, é isso, é o Fla-Flu, né, que tem no TSE disputa das torcidas, mas os juízes podem pensar diferente nesse julgamento. É o que imagino, né? É o que algumas forças mais sensatas também imaginam, né? Que os ministros do TSE não vão se sujeitar a esse tipo de chantagem, esse tipo de pressão, seja de senador, seja da Globo, né? Então, está aberto, o julgamento está indefinido, né? É bom te ouvir. É uma outra voz. Bom que você veio aqui hoje para a gente conversar. O Lênio estava um pouco pessimista. Talvez ele esteja um pouco influenciado também por esse clima. Ele falou muito em clima, né? Que a Globo tem esse poder de forjar esse clima, né? A Globo, quando ela tem poder muito grande, não é só a Globo, né? A Globo, na realidade, quando ela entra numa batalha dessa, é porque
são vários setores, né? Você vê também a própria Folha, ela está fazendo está voltando, né, ao seu velho golpismo de sempre. O Estadão já aderiu de vez ao golpismo de sempre. Então você tem aí aos poucos toda a grande imprensa está se realinhando, né, pela direita. A sorte do campo mais progressista é que eles não têm a força que tinham antes. Hoje em dia tem outros campos, outros polos de opinião, de informação, que também são fortes, né? Inclusive o seu portal, o meu portal, né? A revista Fórum aqui, o canal, são vários outros pontos de informação. As redes sociais hoje são muito fortes, né? Infelizmente, a extrema-direita também é muito forte em rede social, mas, enfim, é uma guerra total hoje, em que a grande imprensa é uma das forças, né? Mas não é mais, não tem mais aquele praticamente quase monopólio da opinião pública, mas tem o poder de agendar, de criar um clima, sobretudo em alguns setores. É natural que haja essa preocupação, né? Lembrando que, isso conversei muito com o Lênio, que as pessoas não podem confundir. Essa cassação do Moro é uma coisa, mas o Moro tem um processo muito mais grave contra ele, que está em andamento, que é no Conselho Nacional de Justiça. Esse é o processo que pode levar ele para a cadeia. Esse processo pode levá-lo à inelegibilidade, né? Ele pode ficar inelegível. Mas o processo do CNJ que pode levá-lo à cadeia, o processo que investiga os abusos e os crimes cometidos na Lava Jato. Tem uma informação, uma atualização aqui, Miguel, que estava prevista esse julgamento do CNJ no dia 21 também, terça-feira. E agora fui checar a pauta do CNJ, não está lá. Então, houve um recuo do presidente do CNJ, que é o Barroso, né, que ele havia prometido de colocar na pauta no dia 21 de maio, já não vai estar. Então, não vamos ter 2 julgamentos. Então, uma informação mas também isso aqui, também era mão, né, que não está. Acabei de checar aqui, não está lá. Tá? Mas também é compreensível, né, Ismael? Porque se vai ter o julgamento do TSE na terça-feira, ele deve talvez ter imaginado que não pegava bem fazer a coisa no mesmo dia, né? Sei lá, não sei se às vezes não tem isso, são casos diferentes, não. Mas às vezes não tem um ministro que está em um lugar, porque são nomes que são comuns. O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele teve que adiar hoje porque ele ia começar a sessão do STF. É que são os mesmos, né? Os mesmos ministros, quer dizer, não todos, mas estão vários em comum. Estão no TSE, estão no STF e estão no Conselho Nacional de Justiça. Né? Uhum. Mas são horários diferentes. O CNJ tem pauta 10 horas. Então, veja, é porque eles não quiseram entrar mesmo. Então, é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, os efeitos de uma eventual absolvição do Moro. É importante discutir isso. Ele sendo absolvido, isso que o mundo político está começando a se dar conta, Moro, ele pode ser candidato ao governo do Paraná. É tido, segundo pesquisas aí, informais, praticamente imbatível, seria eleito governador do Paraná. Se ele for eleito governador do Paraná, é aí que é a preocupação de Ratinho e os correligionários, é que ele não tem pauta, não tem proposta, não tem equipe técnica, não tem absolutamente nada. Então, o que ele vai fazer se ele for eleito, o Sérgio Moro, governador em 2026? A pauta dele vai ser uma pauta lavajatista, caçada de corrupto, caçada de corrupção, combate à corrupção, novamente, é o mais do mesmo. Então, não estranhe, você pode anotar aí, que depois de 26, se ele for eleito governador do Paraná, ele vai prender o Ratinho, vai prender essa turma aí que estava no governo nos últimos 2 anos, duas gestões, porque
não tem o que apresentar, né, vai vender ilusão, né, ilusão de que é uma luta eterna, o combate à corrupção, o bem contra o mal, tem esse infantilismo, né, do lavajatismo, né, que é uma coisa muito infantil, além de ser um fetiche, o combate à corrupção é também bem infantil, bem contra o mal, aquela coisa muito pobre, né, em todos os sentidos. Então, por falta de projeto, por falta de programa, por falta de um staff político, por falta de história política, né, muito provavelmente, o Moro, conhecendo o Moro, ele vai voltar a resgatar a sua bandeira surrada do combate à corrupção e vai prender essa gente. Ratinho, aqueles secretários dele lá, né, que estão lá há 2 mandatos, né, aquele funcionário que errou numa diária, colocou errado lá a diária, vai preso. Ele fez isso com os agricultores, pequenos agricultores. Lembra que não tinha cenoura, porque a geada atrapalhou a produção, os produtores substituíram a cenoura por beterraba, mais abobrinha, e mandou para a merenda escolar, que é um programa lá de compra de merenda escolar. O Moro ele viu corrupção naquilo e prendeu pequenos agricultores do Paraná. Veja que absurdo que foi, né? O Moro para essa gente, né? Para a pequena agricultura que tinha negócio de fornecer merenda saudável, sem agrotóxico para as escolas, para as crianças das escolas públicas. Então, é isso, tem essa deturpação, né, do que é público, do que é realmente essencial, né? Então, é um risco que tem pela falta de política, pelo espetáculo, pela pirotecnia, né, pela parceria da Globo, é um pouco do mais que pode ter. E também não podemos também descartar, hipótese alguma, de fazer uma campanha inversa. Tipo, se agora ele está sendo acusado de ter feito um downgrade, que é de fazer a campanha para presidente para disputar o Senado no Paraná, ele pode agora fazer uma campanha para o governo do Paraná pensando em disputar a presidência da República. Porque hoje, você veja que as redes sociais, a velha mídia corporativa, quando ela quer, ela extrapola todas as fronteiras, né? Ela atinge todo o território nacional. Então, num quadro de polarização, de que haja desgaste dos 2 principais líderes hoje, que é o Lula, que é o presidente, e que é o Bolsonaro, né, que está fora, mas tenta se recuperar, uma candidatura do Moro pode ser aí uma tentativa dessa burguesia de se reinventar, né? Até porque eu digo essa questão do Bolsonaro elegível, porque isso eu ouvi bastante, que se houver absolvição do Moro, você cria precedentes para também relativizar os abusos cometidos por Sérgio Moro, aqueles abusos do poder econômico que tornaram ele inelegível. Então, o ministro que foi o voto dissidente que causou a inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos na questão do abuso de poder é o mesmo que é o relator desse caso do Moro, que é o Floriano Marques, né? Ele é o relator. Então, se ele for rigoroso, como foi rigoroso com o Bolsonaro, ele vai caçar o Moro, ele vai sugerir a cassação. Então, assim, discordando do Lênin, desse termo, eu acho que é importante ele ter a cautela, como tem a cautela o TSE, tem essa possibilidade ainda, né, de o Floriano Marques ser o Floriano Marques, a não ser que o Floriano Marques deixe de ser o Floriano Marques.